Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre orientação no espaço geográfico. Como nos orientarmos dentro do nosso planeta. Quando a gente viaja, a gente usa bastante isso. Hoje nós temos o GPS, acaba sendo mais fácil. Mas durante toda a nossa vida, o sair de casa para o trabalho, o sair de casa para a escola, o sair de casa para ir na casa de alguém, um amigo, uma outra cidade, nós utilizamos nossa orientação. Quando alguém nos pergunta para que lado fica a cidade vizinha e a gente aponta, nós estamos utilizando as nossas orientações, os nossos sentidos de direção. Então, por isso a gente precisa aprender. Os cartógrafos, que são profissionais que constroem mapas e trabalham com coisas relacionadas, eles criaram uma base para que a gente consiga se localizar no mundo, certo? E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esses 4 pontos principais. Existem os pontos cardeais, os pontos subcolaterais, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os pontos cardeais, certo? Todo mapa vocês vão encontrar uma bússola parecida com essa aqui. Ó, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma bússola. Uma representação de uma bússola, né? Eu usei aqui um desenhozinho para representar a bússola. E aí, em todo mapa vocês vão conseguir ver isso aqui. Esses pontos são os pontos que nos orientam no globo, certo? São os pontos criados pelos cartógrafos para que a gente consiga se orientar dentro da nossa Terra. Então, nós temos o norte, hemisfério norte, hemisfério sul. Nós temos o leste e o oeste. São os 4 pontos principais, certo? Aí depois vem noroeste, sudeste, nordeste, sudoeste. Mas agora nós vamos para os 4 pontinhos principais. Então, imaginem que vocês estão numa cidade grande, como São Paulo. São Paulo ela é dividida por zonas. E aí vocês abrem o celular de vocês e recebem uma notícia que a Zona Leste está interditada. E aí, como é que vocês vão saber para que lado é o leste? Qual é a Zona Leste de São Paulo? Se vocês não entendem os pontos cardeais, se vocês não conhecem os pontos cardeais. Por isso que nós precisamos conhecê-los, para que a gente consiga se locomover da melhor forma, para que nessa situação que eu usei aqui para vocês, a gente consiga achar um melhor caminho para sair de casa para o trabalho, para sair de casa para levar as crianças na escola, ou para fazer qualquer outro tipo de atividade. Então, por exemplo, vocês estão trabalhando numa rede de atacadista, e aí chegou um caminhão com uma carga nova, né? Com mais produtos para serem estocados lá. E o caminhão ele chegou na zona sul do mercado, no portão sul do mercado. E aí, meu Deus, onde é o portão sul do mercado? Vocês vão logo se perguntar. Então, quando vocês conhecem as coordenadas geográficas, vocês vão conseguir saber em que ponto vocês estão, qual é o caminho que vocês precisam seguir para que vocês cheguem nesse portão sul do mercado para conseguir ajudar a descarregar esse, esse, é, esse, esse produto, né? Esse caminhão, essa carga desse caminhão. Então, assim, se a gente parar para observar, peraí, deixa eu voltar aqui. Se vocês pararem por curiosidade e pegarem qualquer livro que contenha mapa, ou forem na internet mesmo e pesquisar aí, mapa mundi, vocês vão ver que todo mapa ele tem essa rosa dos ventos aqui, ó. Essa rosa dos ventos nos direciona, nos dá os caminhos, né? Aqui nós temos o norte, ó, ela aponta para o norte, aponta para o sul, aponta para o leste e oeste. Agora vamos fazer isso na prática aqui com esse mapa que eu trouxe, certo? Ó, para que a gente consiga identificar esses pontos, a gente precisa dividir o planeta em 4 partes, certo? Imagine que vocês pegaram uma bola e a gente está cortando essa bola em várias partes. Aqui é uma parte, ó. Eles dividiram o globo
ao meio. Eita, que traço. E aqui é o ponto zero, que é o meridiano de Greenwich. Um nome em inglês. Nome diferente. E aqui nós temos o ponto norte. Aqui em cima é o norte. E aqui embaixo é o sul. Ó. E aí nós vamos dividir. Nós temos duas bandas, né? Essa cá e essa aqui. Agora nós vamos fazer um outro traço para que a gente consiga dividir isso aqui em 4 pedaços. Imagine que vocês pegaram uma laranja. Uma laranja não, uma maçã. Divide a maçã no meio e agora divide a maçã na lateral. Aí fica 4 pedacinhos. Ó, aqui, ó. Aqui também tem um outro ponto. E que a gente dividindo, a gente vai conseguir também aqui leste e oeste. Tá vendo, ó? Norte, sul, leste e oeste. Igual tá aqui embaixo, ó, nessa rosa dos ventos. E igual tá aqui nessa representação da bússola que eu trouxe para vocês também. Então, vamos lá. Sim, eu tenho esses pontos, mas aí como é que eu vou usar eles? Certo? Nós sabemos onde está o Brasil. O Brasil está localizado aqui. A maior parte do território brasileiro está localizada a oeste. Não é isso? No hemisfério oeste e no hemisfério sul, ao sul do nosso globo. Aí imaginem que vocês querem viajar para a Rússia. Ó a Rússia aqui grandona, toda lilás, rosa, sei lá, violeta. Enfim, essa cor aqui. Nós precisamos sair do Brasil para a Rússia. Como é que a gente vai fazer isso, professora? Nós vamos fazer da seguinte forma: nós não estamos a oeste do globo e ao sul da linha do Equador, a oeste do meridiano de Greenwich, desse ponto zero aqui, nós estamos a oeste. E ao sul da linha do Equador, porque, ó, tanto a linha do Equador mede o ponto zero, o marco zero, certo? Aí nós temos linhas daqui para baixo e daqui para cima. Daqui para cima, nós temos o norte. Tudo isso aqui é norte. Tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um marcador. Tudo... Eita, deu errado. Peraí. Deixa assim mesmo. Tudo isso aqui é norte. E tudo isso aqui embaixo é sul. Certo? E aqui tudo isso aqui é oeste e tudo isso aqui é leste. A Rússia está em que ponto? A Rússia está ao norte, porque ela está aqui em cima. O sul é aqui embaixo e o norte aqui em cima. Então, ela está a norte. E do lado leste, né? Do lado leste. Então, nós precisamos viajar para norte, sair do sul para o norte, para o hemisfério norte, e viajar para o lado leste. Ok? Tá vendo como é simples? Imaginem que vocês querem ir agora para o México. Vamos para o México. Okay? Nós somos pessoas viajadas, nós viajamos muito. Então, nós saímos da Rússia e agora vamos para o México. A gente é bilíngue, quer conhecer todas as línguas. Então, nós continuamos no hemisfério norte, né? Porque aqui a gente ainda está na parte de cima, então vai para o norte. E ao invés do leste, nós voltamos para o oeste. Ó, como é fácil. Então, sabendo onde eu estou, que é no caso o Brasil, eu consigo me deslocar através dos pontos cardeais para saber para qual direção eu vou. E como é que eu consigo fazer? Me orientar dentro do espaço se eu não estiver usando esse mapa. Eu posso utilizar o Sol, eu posso utilizar os astros, se tiver de noite. Eita, professora, não está de dia, e agora? Não tem Sol. Posso usar os astros, certo? Existe o famoso Cruzeiro do Sul, que aponta para o sul. Nós temos
além dos mapas, das bússolas, o Sol, os astros. Nós temos várias formas de nos localizarmos dentro do planeta Terra, ok? Ó. A orientação espacial na geografia é a capacidade de se localizar e se movimentar no espaço geográfico, como eu falei para vocês, certo? Aí nós conseguimos fazer isso por meios naturais, né, que é o Sol, as estrelas, e por meios artificiais, que são as bússolas e os mapas, como eu mostrei para vocês. Aí existem os pontos colaterais, norte, sul, leste e oeste, e existem os pontos subcolaterais, que são as junções de dois pontos, né? O norte está aqui e o leste aqui. Então, aqui eu tenho o nordeste, certo? É uma junção desses dois pontos, ok? E aí, para que isso seja organizado, eles desenvolveram o quê? A Rosa dos Ventos, que tem em todo o mapa tem a Rosa dos Ventos, igual essa daqui, ó. Bonitinha assim como essa, tá bom? Que aponta para todos os lados. Nordeste, Noroeste, Norte, Sul, Leste, Oeste. Mas é interessante que vocês conheçam os 4 principais pontos para depois a gente falar sobre os outros, ok? Aí, observando o céu, as pessoas elas conseguem perceber, né? Sim, é importante a gente usar também como ponto para que lado o sol nasce. Eu gosto de fazer sempre essa pergunta: para que lado o sol nasce? Aqui, em qualquer lugar do mundo, ele vai nascer sempre na mesma direção, né? Então, ele vai nascer para que lado o sol nasce? O sol nasce para leste, minha mão direita, a mão que eu escrevo, né? Minha mão direita, leste, minha mão esquerda, oeste. Como nós estamos localizados no hemisfério sul, vocês viram o mapinha aqui que a gente fez, que a gente visualizou, o Brasil está ao sul, no hemisfério sul, certo? Então, eu posso me utilizar como bússola. Posso pegar minha mão direita e apontar para o leste. É o lado que o sol nasce. E o sol se põe sempre do lado oposto, ou seja, no oeste. Então, como eu estou no hemisfério sul, eu vou, olha, minha frente, meu rosto vai estar sempre apontado para o sul e minhas costas para o norte. Se eu estivesse no hemisfério norte, o meu rosto estaria apontado para o norte e minhas costas para o sul. Mas nós estamos no hemisfério sul, então a gente vai fazer com base no nosso hemisfério, certo? Minha mão direita, leste, oeste, norte e sul. Facinho assim. E a partir daí, eu vou para uma escala mais detalhada. Aí eu pego o meu estado, né? O estado de Alagoas. E aí vejo para que lado fica a capital de Maceió. A capital do nosso estado de Alagoas, que é Maceió. Como é que eu faço para chegar em Maceió? Eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu vou para o leste ou eu vou para o oeste? E aí? Pensem aí comigo. Vou ajudar vocês aqui pegando um mapa de Alagoas. Deixa eu pesquisar aqui na internet o mapa de Alagoas. Mapa de Alagoas. Vamos lá, o mapa de Alagoas aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Eu peguei aqui um mapa de Alagoas, certo? E trouxe aqui para a gente conseguir fazer. A gente sabe que estamos localizadas no hemisfério sul, né? Então, a gente está no hemisfério sul, nós estamos ao sul. E nós sabemos que também estamos no hemisfério oeste, do lado oeste, ok? Certo? Então, nós estamos mais ou menos aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente. Nós estamos mais ou menos aqui. Então, se nós estamos a oeste, para que a gente consiga chegar a Maceió, nós precisamos ir em que direção? Nós precisamos ir na direção oposta. Qual é a direção oposta? Oeste. Então, para a gente sair daqui, do nosso Piau, para que a gente consiga chegar em Alagoas, nós precisamos ir para leste. Exatamente, mocinhas. Viram aí como é fácil, como é útil, como é essencial a gente conhecer? Vamos supor que vocês queiram ir para São Paulo.
São Paulo aqui, ó. São Paulo. Eita, que P feio. São Paulo. SP. Então, a gente vai, como as pessoas dizem, né? A gente vai descer. Nós estamos aqui, nós vamos descer. Então, nós vamos ao sul. Continuamos no oeste, mas agora nós vamos ao sul, porque nós estamos fazendo em linha reta, descendo. Nós não estamos indo lateralmente. Nós estamos descendo. E a gente sabe que em cima é o norte. Vamos desenhar aqui a nossa rosa dos ventos, toda bonita. Norte, sul, leste e oeste. Como nós estamos indo de baixo para cima, nós estamos indo na direção meridional. Aí nós vamos aqui para o sul. Nós vamos continuar indo ao sul. Na direção sul. Nós estamos descendo. Nós estamos indo longitudinalmente. Certo? Assim é longitude e assim é latitude. Agora vamos continuar aqui, certo? Vou mostrar para vocês agora o Cruzeiro do Sul, que nos indica também os rumos das direções, certo? Ó, nós temos aqui o Cruzeiro do Sul, que é essa cruz aqui, a principal é essa cruz aqui. Marca de amarelo, essa cruz aqui, ó. Tá canetinha, peraí. Vou mudar aqui. Trazer marca texto. Aqui, ó. Aí aqui também a gente pode fazer aquele mesmo esqueminha. Norte, sul, leste, oeste. Vou botar de que cor? Vermelho. Norte, sul, leste, oeste. O Cruzeiro do Sul, ele vai apontar sempre para o sul. Certo? Junto da constelação do Cruzeiro do Sul, nós temos essas estrelinhas aqui, que são chamadas de nebulosa. Temos essas outras aqui. Temos essa Andrômeda. Temos essa outra. Mimosa, Obênia, Pálita, Estrela de Magalhães, certo? E esse Cruzeiro do Sul, ele foi utilizado durante a época das navegações, lá em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Eles utilizaram também para se localizar, para entender para onde estavam indo. O Cruzeiro do Sul. Ela foi descoberta pelo italiano, por André Corsali, certinho. E ele fez essa descrição durante uma das suas navegações, né, para descobrir, para explorar as novas terras do sul, certo? Olha que interessante. Nós utilizamos o mundo a nosso favor. Por isso que a gente precisa estudar geografia. Nós precisamos entender o nosso espaço como um todo. Lembra que eu falei para vocês que a geografia é o estudo do espaço? A gente utiliza o espaço para nos direcionar, para viver, para aprender a sobreviver, sempre respeitando a natureza, os outros seres que estão presentes no espaço. Vendo como é legal estudar geografia? Vamos lá. Existem os pontos de referência que eu já falei para vocês, né? Norte, sul, leste e oeste. E existem também os astros para a gente conseguir se localizar. O Cruzeiro do Sul é uma referência para o sul, esse cruzeiro aqui que eu falei para vocês. Tem a estrela polar, que ela aponta sempre para o norte, é a referência do norte, para a gente conseguir se localizar. Certo? As orientações naturais, que são o sol, né, que ele aponta para leste, que eu já mostrei para vocês, e se põe no noroeste. Quando alguém fala sempre ocidente e oriente,
está relacionado, quando eu falo Oriente, é ao leste. Quando eu falo Ocidente, é a oeste. É um pouquinho confuso, mas vocês vão entendendo ao decorrer das nossas aulas, certo? Olha aí de novo as orientações que vocês devem seguir. O braço direito apontado para leste. O norte fica à nossa frente só quando nós estivermos no hemisfério norte. Quando a gente for lá passear para o México, quando a gente for para os Estados Unidos, para o Canadá, né, meninas? Mas enquanto estivermos no Brasil e nos outros países ali próximos ao Brasil, a gente sempre lembra que na nossa frente está o sul. Nós enxergamos o sul, certo? Entenderam? A orientação pelo sol é um dos métodos mais antigos, tá? As pessoas bem antes, aquelas pessoas bem antigas, como a gente viu lá nas aulas de história, eles se localizavam através do sol, certo? O sol ele é o método mais antigo, ele é o método que eles utilizaram primeiro para se localizar. Fazendo essa mesma basezinha, aponta para o seu braço direito para o leste, seu braço esquerdo para o oeste. Ok? E aqui eu destaquei, né, como nós estamos situados no hemisfério sul, a gente vai sempre, a nossa frente, o nosso rosto vai sempre ficar no lado para o hemisfério sul. O Cruzeiro do Sul, que eu já mostrei para vocês. Ó, o Cruzeiro do Sul aqui, ó, uma imagem real sem aquele monte de explicaçõezinhas. Olha aqui, ó, uma estrela, pá. Outro lado, pá. Norte aqui, ó, norte, deixa eu botar aqui a caneta. Norte aqui, ó, o sul. E agora, qual é o lado leste e oeste? Ele está ao contrário, né? Então aqui é leste e aqui é oeste. Como se ele tivesse decidido assim. Na verdade, eu escrevi, foi errado aqui, perdoe-me. Ele tá só descido. Vamos lá de novo. O sul, ele vai sempre apontar para o sul. O norte, aí vocês viram o celularzinho de vocês assim. O leste e o oeste, ok? Norte, sul, leste e oeste. Nós temos a bússola aqui. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a bússola. Ela foi criada pelos chineses e ela, assim, é um instrumento essencial na cartografia, na geografia, para nos ajudar. O GPS hoje utilizado nos nossos celulares para criar as rotas, ele usa esse sistema da bússola também. E ela foi muito utilizada, muito essencial nas navegações. Então, eles utilizavam mapas e utilizavam a bússola, certo? A bússola tem aqui, ó. O W é o oeste, porque está em inglês, certo? É o oeste, lembrem disso. E o E é o leste. Está escrito assim porque está em inglês. É norte e sul. Ok? Certo? E como é que funciona a bússola? A bússola, ela utiliza o campo magnético da Terra. A Terra, ela tem... ela possui um ângulo, certo? E aí ela possui seu campo magnético. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só que diferente do que a gente... no campo magnético da Terra, o norte pra gente, na verdade, é o polo sul magnético. Certo? Ó, para geografia, o norte é nesse... Ui, peraí. Fui muito longe. Para geografia, o polo norte pra gente é esse aqui, ó. Mas o polo magnético da Terra é o sul, para aqui é o sul, certo? Quando a gente fala
do polo magnético à região norte e, na verdade, a região sul. Dá uma misturada, tá bom? Mas ignorem isso. A bússola, ela vai sempre apontar para o polo magnético sul. Polo magnético sul, tá bom? Mas para a geografia é sempre o norte. Ela sempre vai apontar para o norte. Ela possui a rosa dos ventos, né, na sua parte interna. Aqui, esse desenho aqui, ó, é o desenho da rosa dos ventos, esse desenho aqui. E tem a agulhinha vermelhinha, né, se destacando para o norte. Ela sempre tem esse destaque. Vocês verem naquela imagem, ó, nessa imagem que eu trouxe para vocês aqui, ó, a agulhinha é sempre vermelha, a pontinha apontada para o norte é sempre vermelha. Ó, o norte aqui nessa outra bússolazinha. Nessa daqui também tem sempre o vermelhinho, né? Ela foi fundamental nas grandes navegações. E embora o GPS ele tenha evoluído, a bússola ela continua sendo vital para tudo, tanto para as navegações quanto para fazer trilha, né? O próprio GPS utiliza-se de uma forma mais moderna, o mesmo mecanismo da bússola. Então, quando o pessoal entra nos submarinos e vão navegar, eles utilizam esse mecanismo da bússola, eles utilizam mapas para se localizar, para saber se eles estão perto de que lugar, para onde eles vão, como é que eles fazem, porque lá embaixo eles não têm internet, como a gente tem aqui em cima, né? Ah, vou jogar no Maps e vou chegar onde eu quero. Não. Eles utilizam esse mecanismo de bússola, mapas, para essas coordenadas geográficas para conseguir se localizar. Vocês veem aqui, ó, que os pontinhos, essas linhas longitudinais e latitudinais, elas estão em todo o globo, não é só na parte que tem terra, não, que a gente pisa, não. Também no mar também. Também no mar também, a redundância. Dentro do mar também. Então, eles utilizam esses mecanismos. Poxa, para onde nós estamos? Para onde iremos? Como retornaremos para casa? Então, pensando nisso, a gente usa as coordenadas geográficas, as nossas orientações de espaço para poder chegar em casa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Tem outro material aqui sobre os pontos de referência também. Na localização, a gente utiliza pontos de referência para chegar em determinados lugares. Quando vocês viajam, vocês observam o espaço ao nosso redor e a gente busca sempre alguma referência, uma escola, um mercado. Quando a gente encontra alguém na rua e precisa fez uma venda e precisa levar essa venda para essa pessoa. A gente precisa o quê? Entender como chegar na casa desse cliente. Como é que eu vou chegar na casa desse cliente? Utilizando os pontos de referência, né? Ah, fulano, onde é a sua casa? A própria pessoa vai dizer, ó, fica perto do mercadinho 3 grãos, fica perto da escola, não sei o que mais lá, fica perto da pracinha da igreja. Isso são sempre pontos de referência. Quando a gente está se localizando no espaço, a gente precisa encontrar os pontos de referência. Se a gente vai para a casa de um familiar nosso que viaja, que é num lugar que a gente nunca foi, ele vai explicando os caminhos, vai dizendo, vira à esquerda, vira à direita, vai em tal lugar, vá por onde, você vai passar por tal canto. Isso serve para quê? Para que a gente não se perca também. Porque se ele falar, ó, minha casa fica ao norte da igreja matriz, vocês vão conseguir, se vocês não sabem onde que fica o norte, onde que fica o sul. Quando eles usam as referências, também nos ajudam. Né? Vamos usar lá aquele ponto do mercado, por exemplo. E você não sabe onde é o sul do mercado, e agora? Aí o cara vai dizer, ó, o sul, o portão sul fica perto daquela loja de sapato. Oh, isso seria no shopping, né? Eu falei sobre o atacadão. Fica perto aqui dos banheiros
dos funcionários. Aí você, pô, já sei onde é o sul, fica perto dos banheiros do funcionário, vou lá. Então, os pontos de referência também são importantes para a gente se localizar, ok?